Olá, pessoal! Então, a nossa videoaula será a correção daquela atividade de revisão que eu postei para vocês. Vou fazer, são ao todo 7 exercícios. Eu vou fazer todos com vocês, o passo a passo. Espero que vocês já tenham resolvido, né? E é praticamente aí uma revisão de alguns conteúdos que já tem um tempo maior que nós trabalhamos e é bom para a gente revisar nesse momento próximo aí às provas, ok? Então, vamos lá. O primeiro exercício é esse, da PUC Minas. Ele fala, considere os seguintes subconjuntos de números naturais. Lembrando que o conjunto dos números naturais é aquele conjunto que a gente aprende desde as séries iniciais, né? 0, 1, 2, 3, 4, sempre é um conjunto infinito. E você tem, a partir dele, subconjuntos, são conjuntos menores. Então, por exemplo, no conjunto P, vou até colocar aqui na frente dele, é formado por x que pertence aos naturais, ou seja, os números do conjunto P estão dentro do conjunto dos números naturais, tal que, a barrinha, x é maior ou igual a 6 e menor ou igual a 20, ou seja, são os números entre 6 e 20. Lembrando que se tem o sinal de igual neste cá, inclui o 6, se tem o sinal de igual neste cá, inclui o 20. Então, quais são os números que pertencem ao conjunto P? Seria o 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e o 20, né? Porque tem o sinal de igual inclui o 20. O conjunto A é formado por x que pertence a P, então os números estão aqui dentro, tal que x é par. Então, vamos pegar os pares aqui desse conjunto P. Quais são eles? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20, certo? O conjunto B, vou colocar aqui também, x pertence a P, então os números estão aqui dentro desse conjunto P, tal que x é divisor de 48. Quais são os divisores de 48? Lembrando que nós falamos isso em sala de aula, né? Divisores de um número, eu penso nos números menores do que ele, que são divisíveis por ele. Então, por exemplo, quais seriam os divisores de 48? O 1, o 2, o 3, o 4, são números que o 48 dá para dividir. 48 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 3, não dá para dividir por 5, né? Então, se eu quero pegar dentre esses números aqui, quais são os divisores de 48? Quais são eles? O 6, 48 dá para dividir por 6. O 7 não dá. O 8 dá. 48 dividido por 8 dá 6. O 8 dá. O 48 não divide por 9, não divide por 10, não divide por 11, mas divide por 12. 48 dividido por 12 dá 4, né? Por 13 não dá. Por 14, 48 não divide por 14, mas divide por 16. 48 dividido por 16 dá 3. Por 17, 18, 19, 20 também não dá. Então, são esses, 6, 8, 12, 16. E o conjunto C, x pertence a P, então aqui que está aqui dentro, tal que x é múltiplo de 5. Quais são os múltiplos de 5, né? O múltiplo de 5 começa no 0 e vai de 5 em 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, e é um conjunto infinito. Então, dentre esses, quais são os múltiplos de 5? Seria o 10, o 15 e o 20, né? Pronto, já tenho definido quais são os meus subconjuntos, né, do conjunto N. São esses 4. Aí ele pergunta assim, o número de elementos do conjunto A menos B, interseção a C. Primeiro passo. Nós vimos isso que a gente resolve primeiro os parênteses. O que é A menos B? O A menos B, eu estou te perguntando o que tem dentro do conjunto A, mas não tem no conjunto B. O que tem aqui nesse conjunto A, mas não tem no conjunto B, que é o conjunto de baixo? Seria quem, O 10, concorda que tem aqui, mas não tem aqui? O 14, o 18 e o 20, né? Seriam os elementos que tem no A, mas não tem no B. 10, 14, 18 e 20. Isso, interseção ao conjunto C. Quem é o conjunto C? 10, 15 e 20. O que é a interseção que a gente viu? São os elementos que repetem. Quais são os elementos que repetem nesses dois conjuntos? O 10 e o 20. A pergunta é, qual é o número de elementos de A menos B interseção a C? Ou seja, quantos elementos tem em comum aqui? 2, né? Que é o 10 e o 20. Então, a resposta seria a letra A. Espero que vocês tenham resolvido e já tenha dado certinho, ok? Vamos passar para o 2? Olha. O 2 fala o seguinte. Seja A o conjunto dos números dos naturais menores que 10, então A naturais menores do que 10, seria
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ó, são os naturais menores do que 10. O conjunto, e seja B, outro conjunto tá aqui, ó. A união AB é o próprio A. Então, o conjunto A nós já sabemos quais são os elementos, mas o conjunto B nós não sabemos. Nós sabemos que se eu unir os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B, vai dar o próprio conjunto A. Então, o que eu posso concluir com isso? Que todos os elementos do B estão aqui dentro do A, né? Porque se a união dos dois vai dar o próprio A, quer dizer que quem está aqui dentro também. Ele te dá outra dica importante. Ele fala que a interseção AB, ou seja, o que tem em comum o conjunto A com o conjunto B, é o conjunto dos pares menores do que 10. Então, quer dizer, o que repete nesses dois conjuntos? São os pares menores do que 10. Quais são os pares menores do que 10 nesse caso? 0, 2, 4, 6 e 8. Então, esse é o conjunto B. Concorda? Aí, se você observar, ó, a união AB vai ser o próprio A e a interseção AB são os pares menores do que 10. Aí ele faz a pergunta, ó. Então, o conjunto B, ele é vazio? Não, acabamos de verificar que o conjunto B tem esses 5 elementos. O conjunto B é a interseção AB? Sim, o conjunto B é a interseção dos dois, ou seja, é o que repete nos dois, que é o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Então, a resposta aí é a letra B. Se vocês verificarem as outras, vão ver que elas serão falsas, ok? Vamos fazer o 3? Ó, o exercício 3. Ele fala o seguinte, ó. Considerando-se os conjuntos, o conjunto A é formado por x que pertence aos naturais, tal que x é menor do que 4. Então, seria quais seriam eles? 0, 1, 2 e 3. Não tem o sinal de igual aqui, então não inclui o 4. Quem é o conjunto B? Ele fala que o conjunto B é x que pertence a z, aos inteiros, tal que 2x mais 3 é igual a 7. Então, eu vou ter que descobrir que 2 vezes que número mais 3 que dá 7. Então, eu vou resolver essa equação aqui, ó. 2x mais 3 igual a 7. Esse 7 positivo somando, eu passo ele subtraindo, vai dar 2x igual a 4. E o 2 multiplicando, eu passo dividindo. 4 dividido por 2 vai dar 2. Pronto, ó. Então, acabamos de descobrir que o x vale quanto? 2. Então, meu conjunto B é formado pelo elemento 2. Conjunto C. Meu conjunto C é formado por x que pertence aos reais, tal que x ao quadrado mais 5x mais 6 é igual a 0. Então, eu vou descobrir quem é ou quais são, né? Quem são os valores de x, que o resultado aqui vai dar 0. Que, se vocês observarem, tem que resolver a equação do segundo grau, né? Vou resolver ela aqui embaixo, ó. X ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0. Vou jogar na fórmula de Bhaskara. Vou descobrir que o delta, ó, b ao quadrado menos 4ac, o delta vai dar 25 menos 24, que vai dar 1. Depois, jogando o x, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, ó, menos o b, que é 5, mais ou menos a raiz de delta, que é 1, dividido por 2 vezes o a, que é 2 vezes 1, 2. Então, quem vai ser x' e x duas linhas, ó. Menos 5 mais 1, menos 4, dividido por 2, menos 2. Menos 5 menos 1, menos 6, dividido por 2, menos 3, certo? Então, meu conjunto C é formado pelo menos 3 e pelo menos 2. Pronto, ó. Já definimos A, B e C. Aí ele pergunta, é verdade que nós temos essas opções? E eu tenho que tomar cuidado que lá embaixo ele me pede a soma. É verdade que quais dessas são verdadeiras? E eu tenho que somar esses valores aqui da frente daquelas que são verdadeiras. Então, vamos lá para a primeira. Então, vamos lá. A unido a B é o próprio A. Se eu juntar o A com B, vai dar o próprio conjunto A? Vai. Porque A unida a B vai acrescentar só o 2 aqui, que já está dentro do A. Então, A unida a B é o próprio A. Então, 1 é verdadeiro. Então, de fazer a soma, ó. O 1 eu já vou somar, que é verdadeiro. Vamos ver o 2. A interseção AC, ou seja, o que tem em comum conjunto A com conjunto C? É o 2 e o 3? Não, ó, porque aqui é menos 2 e menos 3, aqui é 2 e 3. Então, é falso. Então, o 2 eu não somo. Olha 4 aqui. A menos B é 0, 1 e 3. A menos B é o que tem no A e não tem no B. O que tem no A e não tem no B? O 0, o 1 e o 3, que tem no A, mas não tem no B. Então, é 0, 1 e 3, é verdadeiro. Então, esse 4 aqui, eu vou juntar na minha soma aqui também, ó, certo? O 8. A unido a C é o conjunto dos números reais, ou seja, se eu unir o A com C, se eu for fazer a união do A com C, vai ficar menos 3, menos 2, 0, 1, 2 e 3.
Esse conjunto é o conjunto dos números reais? Não. O conjunto dos números reais, ele é um conjunto infinito, ele não é formado só por esses elementos, né? Então, é falso. O 16. A interseção B, interseção AC. O que tem em comum o B com C? Tem alguma coisa em comum? Não. Ou seja, B interseção AC é o conjunto vazio. O conjunto vazio, ele está contido no conjunto A? Aí a gente volta lá na teoria de subconjuntos que nós vimos, né? Vimos em sala de aula ainda presencial. Nós vimos que o conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Então, o conjunto vazio, ele está contido em qualquer conjunto. Então, é verdadeiro. Então, o 16 eu vou juntar para somar aqui. E o último, que é 32, CAZ. O que é o CAZ? É o conjunto dos complementares. Nós também falamos isso em sala, ó. Quando eu falo CAZ, eu estou te perguntando o que tem no Z, mas não tem no A. O que tem no conjunto dos números inteiros e não tem aqui dentro do conjunto A? Se a gente pensar, nós temos infinitos números no conjunto Z que não tem no A aqui. Nós temos toda a parte negativa e ainda tem toda a parte positiva para frente do 3. E ele fala, é Z asterisco menos? Não é só o Z menos, ainda tem a parte positiva aqui para frente que está incluso, né? Então, esse é falso. Então, se eu for somar 1 mais 4 mais 16, meu resultado dos verdadeiros, a soma vai dar 21. Certo? Essa foi a resolução da questão número 3. Agora, vamos lá. Vou pegar, então, agora a questão número 4, também de conjuntos. Ela fala o seguinte, num grupo constituído de K pessoas, das quais 14 jogam xadrez, 40 são homens. Se 20% dos homens jogam xadrez e 80% das mulheres não jogam xadrez, então o valor de K é... Essa é fácil, ó. Vamos lá, vamos montar o diagrama que a gente utiliza muito, ó. Vou colocar 3 diagramas aqui. Vou colocar um para os homens, outro para as mulheres e outro para as pessoas que jogam xadrez. É claro, gente, que tem pedaços desse diagrama que a gente não vai preencher. Então, por exemplo, esse pedacinho aqui do meio, nós vamos riscar porque ele não vai ser preenchido. Não tem como uma pessoa ser homem e mulher ao mesmo tempo. E nem essa parte de baixo, porque para a pessoa jogar xadrez, eu tenho que ser homem, eu tenho que ser mulher. Então, aqui nós vamos colocar as mulheres que não jogam xadrez. Aqui nós vamos colocar as mulheres que jogam xadrez. De cá, nós vamos colocar os homens que jogam xadrez. Aqui, nós vamos colocar os homens que não jogam xadrez. O K é o total de pessoas. Vou colocar o K aqui em cima para eu lembrar que ele é o total de pessoas, que eu tenho que descobrir que vai ser a soma de tudo no final. Vamos começar montando. A gente sabe que a gente sempre começa pelas interseções. Ele me dá uma dica importante. Ele fala que 20% dos homens jogam xadrez. Não são 40 homens. 20% de 40 dá 8. Então, quer dizer que 8 homens jogam xadrez, ó. Concorda? 8 homens. Ele dá outra dica, ele fala que 14 jogam xadrez, 14 dentre homens e mulheres. Se eu sei que são 8 homens, se são 14 ao todo, 14 menos 8, eu sei que são quantas mulheres, ó? 6 mulheres, 14 menos 8 dá 6. Ele falou que são 40 homens ao todo. Se 8 jogam xadrez, quantos que não jogam? 40 menos 8, 32. Certo? E a última dica, ele me falou que 80% das mulheres não jogam xadrez. Se 80% não jogam, então quer dizer que 20% das mulheres jogam xadrez, concorda? Se eu sei que são 6 mulheres que jogam xadrez, então quer dizer que 20% equivale a 6. Se eu quero descobrir o total de mulheres, eu quero descobrir o 100%. É igual a x, é uma regrinha de 3. Fazendo a multiplicação cruzada, ó, 20x igual a 600. 600 dividido por 20 corta o 0, 60 dividido por 2 vai dar 30. Então, eu sei que são 30 mulheres ao todo. Se 6 jogam xadrez, quantas que não jogam? 30 menos 6, 24. E a pergunta é, olha lá, então, qual é o valor de K? Num grupo constituído de K pessoas, então K é o total. Então, basta a gente somar, ó, 32 mais 8 vai dar 40, 40 mais 30 do lado de cá vai dar 70. Então, a resposta aí é a letra B. Certo? É um exercício de diagrama também, bem simples. Vamos para o próximo? Olha o 5 agora. O diagrama em que está sombreado o conjunto A união AC menos A união AB é... Então, vamos lá, vou fazer um rascunho aqui do lado, ó. A, B e C.
Vou começar. O que é A união AC? A união AC, eu vou juntar tudo que tem no A com tudo que tem no C. É A união AC, ó. Tá vendo? Então, essa parte colorida aqui é a junção do A com o C, certo? Ó, A união AC. Aqui do lado, eu vou montar o A união AB. A união AB, eu vou juntar tudo que tem no A com tudo que tem no B, certo? Ó, esse é o A união AC e esse é o A união AB. Mas a pergunta é o menos, ou seja, o que tem aqui, nessa parte colorida, mas não tem aqui. Então, esse é, ó, A união AB menos A união AC. Se vocês observarem, eu vou pegar o A união AC, que é esses dois, e vou tirar dele o A união AB. Então, se eu pegar esse colorido e tirar dele esses dois coloridos aqui, ó, o que sobra nesse pedacinho aqui de baixo? Então, o que sobra o pedacinho aqui de baixo seria, então, a letra C. Ok? É um exercício muito simples, né? Só que requer você entender o que é união, o que é o menos, né? Vamos fazer o 6? Olha o 6. Aqui já para conjuntos, o 6 e o 7, nós vamos falar um pouquinho, né, daqueles exercícios de aplicação de MMC. Olha o que o exercício 6 fala, ó. Um ônibus chega a um terminal rodoviário a cada 4 dias. Então, o ônibus A chega a cada 4 dias. Um segundo ônibus chega ao terminal a cada 6 dias. Então, um B chega a cada 6 dias. E um terceiro, que eu vou chamar de C, chega a cada 7 dias. Numa ocasião, os 3 ônibus chegaram ao terminal no mesmo dia. A próxima vez em que chegarão juntos novamente ao terminal ocorrerá depois de quantos dias? Esse, gente, eu até comentei nas nossas videoaulas dessa matéria, né? Que cai muito, né, em vestibular, esse tipo de exercício. E ele é muito simples, né? Se eu sei que o conjunto A, que o ônibus A chega a cada 4, o B a cada 6, o C a cada 7, se eles forem repetindo esse mesmo esquema, vai ter alguns momentos que eles vão se encontrar. E o X aqui é só você descontar. Se hoje eles encontrarem, daqui a quantos dias eles vão se encontrar novamente? É um exercício clássico de aplicação de MMC. Eu vou lá fazer o MMC entre 4, 6 e 7. O que será o MMC? Ó, divido por 2. O 4 por 2 dá 2, o 6 por 2 dá 3, o 7 não divide, eu vou repetir. Por 2 dá 1, 3 e 7, né? Porque o 3 não repete, não divide, eu vou repetir. O 7 também não. Agora divide por 3, ó. Vai dar 1, 1 e 7. E por 7 vai dar 1, 1 e 1. Então, é um exercício simples de MMC. Vou fazer a multiplicação para achar o MMC, ó. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 7 vai dar 84. Então, na verdade, gente, esses ônibus, eles se encontram na rodoviária a cada 84 dias. São de 84 em 84 dias, eles vão se encontrar novamente. Então, a resposta aqui seria a letra D. Muito simples, não é? Vou passar para o último. O último é o da UFMG. Ele é mais ou menos o mesmo esquema. Ó. O que ele fala? 3 atletas correm numa pista circular e gastam, respectivamente, o atleta A gasta 2,4 minutos, o B gasta 2 minutos e o C gasta 1,6 minutos para completar uma volta na pista. Eles partem do mesmo local e no mesmo instante. Após algum tempo, os 3 atletas se encontram pela primeira vez no local da largada. Então, é a mesma coisa, ó. Então, cada um você tem o seu tempo, mas vai acontecer de um certo momento depois, eles vão se cruzar em algum local, né? Que fala que é no caso da largada. Neste momento, o atleta mais veloz estará completando quantas voltas? Então, vamos pensar. É um exercício de MMC, mas a gente sabe que a gente não pode fazer MMC com número vírgula, né? Número decimal. Então, o primeiro passo, eu vou pegar esses valores que estão em minutos e transformar eles para segundos, porque eu vou encontrar valores inteiros, ó. Então, vou multiplicar aqui por 60, que lembrando, 1 minuto tem 60 segundos. Então, eu vou multiplicar os 3 por 60 para descobrir os valores em segundos. 2,4 vezes 60 vai dar 144 segundos. 2 vezes 60 vai dar 120 segundos. E 1,6 vezes 60 vai dar 96 segundos, certo?
Aí é o seguinte, agora eu vou fazer o MMC. MMC de 144, de 120 e de 96, ó. Vou dividir por 2. 144 por 2 vai dar 72, aqui vai dar 60, de cá vai dar 48. Depois por 2, 72 por 2 vai dar 36, aqui vai dar 30 e aqui vai dar 24. Depois por 2, aqui vai dar 18, aqui vai dar 15, aqui vai dar 12. Por 2, aqui vai dar 9, 15 e 6. Por 2 vai dar 9, 15 e 3. Agora por 3, né? Vai dar 3, 5 e 1. Por 3 vai dar 1, 5 e 1. E por 5, 1, 1 e 1. Então, se eu faço MMC multiplicação, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 16, 32. 32 vezes 5, 32 vezes 5, fazendo a conta para não errar, 160. 3 vezes 3 vai dar 9, 160 vezes 9 vai dar 1440. Isso, então, MMC entre 144, 120, 96 e 1440, certo? Aí é o seguinte, ele está te perguntando o seguinte, ó, não esqueça, ó, após algum tempo, os atletas se encontraram pela primeira vez no local da largada. Nesse momento, o atleta mais veloz estará completando. Então, foi depois de 1440 segundos, certo? Se aqui é a quantidade, é o tempo para eles darem a volta, cada volta, então eu vou pegar, ó, 1440, vou dividir por 144. Porque esse é o tempo total que eles gastaram e esse é o tempo de cada volta de cada um. Então, se eu pegar 1440 e dividir por 144, vai dar 10. Então, quer dizer que esse atleta A vai ter dado 10 voltas na pista. Esse segundo aqui, ó, 1440 dividido por 120, vai dar 12, né? Então, esse segundo vai ter dado 12 voltas. E esse terceiro, 1440 dividido por 96, vai dar 15. Então, o atleta mais veloz é esse aqui que gasta menos tempo. Ele vai ter dado quantas voltas na pista? 15. A resposta seria, então, a letra B. Pronto, pessoal. Resolvemos todos os exercícios de atividade de revisão, igual eu falei para vocês. Foi uma atividade que eu coloquei para a gente relembrar, né, os conteúdos que nós vimos lá no começo da etapa, né? E é bom para a gente, que a gente vai ter conteúdos esse ou na P1 ou na P2, né, exercícios assim. E é bom para a gente relembrar. Lembrando, gente, que eu estarei sempre online no horário de aula de vocês. Qualquer dúvida, mande nos comentários. Um abraço!